A história de hoje é do Pinóquio, do livro Clássicos Favoritos de Todos os Tempos. Olá, pessoal! Eu sou o Grilo Falante. Quero lhes contar uma história sobre sonhos que se tornam realidade. Olhem, talvez vocês não acreditem que sonhos e desejos possam se realizar. Eu também não acreditava. Mas deixem que eu lhes conte porque mudei de ideia. Vejam vocês, eu viajava cantando de um lado para outro, quando uma noite resolvi parar numa pequena vila para dormir. Uma casa acolhedora chamou minha atenção. Era a casa de um velho carpinteiro chamado Gepeto, e eu resolvi ficar por lá aquela noite. Aposto que vocês nunca viram um lugar como aquele. Estava cheio de relógios, caixas de música e brinquedos de madeira. Gepeto estava dando os retoques finais num boneco de madeira. Agora eu tenho que lhe dar um nome, disse Gepeto, quando acabou. Pinóquio! Gepeto estava tão contente com seu novo boneco que dançava com Pinóquio em volta da sala, apresentando-o a Fígaro, o gato, e a Cléo, o peixinho dourado. Naquela noite, antes de dormir, Gepeto olhou o céu pela janela de seu quarto. Veja, Fígaro, a estrela dos desejos, ele falou. Primeira estrela que no céu eu vejo, realize meu desejo. Fígaro, sabe o que eu desejei? Perguntou Gepeto. Desejei que meu Pinóquio fosse um menino de verdade. Pouco depois, todos estavam dormindo, menos eu. Portanto, fui o único a ver quando a fada azul chegou para realizar o desejo de Gepeto. A fada apontou sua varinha de condão para Pinóquio e pronunciou algumas palavras mágicas. Pinóquio virou sua cabeça e falou: Eu posso me mexer, eu posso falar. Sim, eu lhe dei o dom da vida, falou a fada azul. Sou um menino de verdade? Perguntou Pinóquio. Ainda não, a fada explicou. Se você provar que é valente, sincero e generoso, então algum dia poderá ser um menino de verdade. A fada explicou a Pinóquio que ele teria que aprender a escolher entre o certo e o errado. Foi então que ela me nomeou para ser a consciência de Pinóquio. Senhor Grilo Falante, foi como ela me chamou. Então a fada deu um último conselho a Pinóquio. Seja um bom menino e deixe a sua consciência lhe guiar, disse. Depois que a fada foi embora, eu expliquei a Pinóquio como seguir o caminho certo. E a qualquer momento que precisar de mim, é só assobiar, eu lhe disse. É claro que tive que ensinar Pinóquio a assobiar e com isso acordamos Gepeto. Imaginem a surpresa dele. Meu desejo se tornou realidade, ele gritava. Isto merece uma comemoração. Mas quando Gepeto notou que era muito tarde, disse para Pinóquio que era hora de ir dormir. Amanhã você terá que ir à escola, ele falou. Por quê? Perguntou Pinóquio. Para aprender muitas coisas e ficar inteligente, respondeu Gepeto. Na manhã seguinte, bem cedo, Pinóquio estava a caminho da escola. Como um bom menino, quando caiu na mão de dois salafrários, João Honesto e Gedeão. Eles lhe deram uma rasteira com uma bengala e depois o convenceram a não ir à escola. Você poderá ser um sucesso sem ter muito trabalho, João Honesto falou, sendo artista. Eu perdi a hora de acordar no meu primeiro dia de trabalho.
Então, quando encontrei Pinóquio, ele estava a caminho do teatro. João Honesto e Gedeão levaram Pinóquio direto para o dono de um show de marionetes, chamado Stramboli. Mais tarde, naquele dia, Stramboli anunciava: apresento a única marionete que pode cantar e dançar sem ajuda de cordas. E Pinóquio apareceu pela primeira vez no palco. Pinóquio dançou no meio de marionetes, de verdade, usando fantasias. O público o adorou. Você é sensacional, Stramboli, disse para Pinóquio. Vou torná-lo famoso. Todos o conhecerão. Isto é verdade? Perguntou Pinóquio. Claro, Stramboli falou. Pinóquio estava maravilhado com seu sucesso, mas quando disse que estava indo para casa para contar a seu pai sobre seu novo trabalho, Stramboli riu. Oh, isto é muito engraçado, zombou. Então ele jogou o Pinóquio dentro de uma gaiola e trancou a porta. Esta será a sua casa, onde eu poderei encontrá-lo sempre que quiser, disse. Você ganhará muito dinheiro para mim, e quando ficar velho, ainda servirá de lenha para o fogo. Naquela noite, sozinho no escuro, Pinóquio chamou meu nome. Grilo, Grilo! Foi então que ele se lembrou que tinha que assobiar se precisasse de mim. O que ele fez com você? Gritei quando vi Pinóquio balançando dentro da gaiola. Oh, ele estava muito zangado. Disse que iria me exibir para o mundo todo. Pinóquio lamentou. Não se preocupe, filho. Eu lhe tirarei daí agora mesmo, prometia ele. Porém, não conseguia abrir o cadeado. Quando estávamos quase perdendo as esperanças, apareceu a fada azul outra vez. Pinóquio, por que você não foi à escola? Ela perguntou. Eu estava indo para a escola quando encontrei alguém, disse Pinóquio, começando a falar a verdade. Mas depois ele começou a inventar uma história fantástica, com dois monstros enormes, de olhos verdes, que o tinham amarrado dentro de um saco e o cortado para fazer lenha para o fogo. A cada mentira que Pinóquio contava, seu nariz crescia mais e foi ficando tão grande como um galho de uma árvore. Meu nariz! O que aconteceu? Gritou ele. Talvez você não tenha dito a verdade, disse a fada. Veja, Pinóquio, a mentira vai crescendo tanto quanto o tamanho do seu nariz em seu rosto. Pinóquio prometeu nunca mais mentir, e a fada concordou em libertá-lo. Mas esta é a última vez que eu posso ajudá-lo, falou ela. Nosso caminho de volta para casa nos levou a passar por onde João Honesto e Gedeão estavam conversando com o cocheiro. Vocês dois aí gostariam de ganhar algum dinheiro de verdade? Perguntou o cocheiro. O cocheiro lhes falou que estava procurando por meninos burrinhos e desobedientes para levá-los até um lugar chamado Ilha dos Prazeres. Podem me trazer qualquer bom pretendente que encontrem, ele falou. Logo que João Honesto e Gedeão saíram, eles encontraram Pinóquio. Pinóquio estava disposto a ser bom, mas parou para contar-lhes o que havia acontecido com seu trabalho de artista. Pobrezinho do menino, você deve estar muito esgotado, João Honesto falou. Só tenho uma solução, umas férias na Ilha dos Prazeres. Mas eu não posso ir, falou Pinóquio. É claro que pode, falou João Honesto, agarrando o braço de Pinóquio. João Honesto encheu a cabeça de Pinóquio com promessas de muito divertimento e jogos lá na ilha. Então, quando Pinóquio subiu na carruagem,
Já lotada de meninos, ele só pensava em suas férias e tinha se esquecido de todas as suas promessas. Ele fez amizade rapidamente com um menino chamado Zé Bagunça, que lhe contou histórias maravilhosas sobre a Ilha dos Prazeres. Não há escolas, e você pode comer e beber de tudo o que quiser, de graça, falou Zé Bagunça. Tudo parecia tão excitante que Pinóquio nem reparou nas caras dos infelizes burrinhos que puxavam a carruagem. O cocheiro botou os meninos num barco, que os levou até uma ilha onde havia um parque de diversões. Assim que o barco chegou, eles ouviram uma voz que gritava: Venham, venham! Sirvam-se de bolo, cachorro-quente e sorvete. Comam tudo o que quiserem. Comam à vontade. Venham, venham! Enquanto os meninos se apressavam em seguir as instruções daquela voz, não puderam ver o sorriso maldoso do cocheiro que os observava. Pinóquio e Zé Bagunça comeram até se fartar, e então foram jogar sinuca. Pinóquio reparou então que não havia ninguém por perto. Onde será que estão todos os outros meninos, Zé Bagunça? Perguntou ele. O que importa? Nós estamos nos divertindo, não estamos? Respondeu Zé Bagunça. Isto é que é vida. Sim, concordou Pinóquio. Foi então que eu o encontrei. Como é que você espera ser um menino de verdade? Perguntei. Olhe para você. Vai já para casa comigo. Que inseto é esse? Zé Bagunça perguntou, debochando de mim. Pinóquio explicou a Zé Bagunça que eu era a sua consciência. Ele me diz o que é certo ou errado, falou Pinóquio. Mas no final, Pinóquio decidiu me ignorar e ficar com Zé Bagunça, seu novo amigo. Portanto, eu resolvi voltar para casa sem ele. Quando cheguei ao cais onde estava o barco, vi uma cena muito estranha. O cocheiro estava colocando um carregamento de burros no barco. Alguns burros estavam usando roupas e chapéus que me pareciam conhecidos. Foi então que descobri o que estava acontecendo. O cocheiro estava transformando os meninos em burros. Quando entendi o que estava se sucedendo, sabia que tinha que avisar Pinóquio. Então, eu o ouvi chamando o meu nome. Voltei correndo para a sala de sinuca, mas era tarde demais. Zé Bagunça já tinha se transformado num burro e 2 grandes orelhas e um rabo já haviam crescido em Pinóquio. Venha antes que você piore! Eu gritei para Pinóquio. Nós corremos pela ilha tentando escapar das vistas do cocheiro. Subimos numas pedras para chegar ao outro lado da ilha. Chegamos então no topo de um penhasco na beira do mar. Parecia muito alto, mas eu lhe disse: Depressa! Você tem que pular antes que nos vejam. Levamos muito tempo nadando, mas, finalmente, chegamos à terra firme. Vamos para casa, falei. Quando chegamos, Pinóquio correu para a porta da casa de Gepeto, gritando: Papai, papai, estou em casa. Mas ninguém respondeu. Olhamos pela janela, mas a casa estava vazia. A bancada de trabalho de Gepeto estava coberta de teias de aranha. Ele foi embora, disse Pinóquio. Nós estávamos sentados nos degraus da entrada da casa, decidindo o que fazer, quando uma carta desceu do céu. São notícias de seu pai, falei. Onde está ele? Perguntou Pinóquio. Aqui diz que ele estava lhe procurando
quando foi engolido por uma baleia chamada Monstro. Li na carta. Pinóquio ficou desconsolado. Espere, falei. Ele está vivo dentro da baleia, no fundo do mar. Eu vou encontrar papai, falou Pinóquio enquanto caminhava. Você está maluco? Perguntei. Ele está dentro da baleia. Mas Pinóquio continuou andando até chegar perto do mar. Eu ouvi amarrar uma grande pedra no seu rabo de burro para o impedir de flutuar. Essa baleia monstro engole navios inteiros e vivos, avisei. Adeus, grilo, falou Pinóquio, se preparando para pular. Bem, eu não podia deixá-lo ir sozinho, podia? Uau, que lugar grande! Disse Pinóquio, ao chegar ao fundo do mar. Pinóquio perguntou a muitos peixes se sabiam onde o monstro estava. Mas quando eles escutavam o nome da baleia, saíam nadando apressados. Nós não tínhamos como saber que o monstro estava dormindo no fundo do oceano, bem perto de onde estávamos. Dentro da imensa barriga da baleia, Gepeto e Fígaro estavam pescando, sentados na borda do barco quebrado. Não comemos há vários dias. Acho que não podemos aguentar muito mais tempo, disse Gepeto. Ele sabia que se a baleia não acordasse depressa e engolisse alguns peixes, eles iriam morrer de fome. Nunca pensei que eu acabaria assim, disse ele tristemente. Neste momento, um cardume de peixes passou tão perto de Monstro que bateu nela. A vibração da batida acordou a baleia e ela começou a persegui-los. Segundos mais tarde, ela abria sua enorme boca e engolia centenas de peixes. Pinóquio estava no meio dos peixes engolidos pela baleia. Eu fiquei para trás. Aí vem eles! Atum! Gepeto gritava. Nós iremos comer! Ele começou a estocar os atuns no barco. Temos o suficiente para algumas semanas, disse ele, cheio de alegria. Gepeto estava arrastando os peixes tão depressa que a princípio não notou Pinóquio segurando o rabo de um dos atuns. Quando finalmente ele ouviu, ficou confuso e gritou. Pinóquio! Papai! Gritou Pinóquio, subindo nos braços de seu pai. Eles estavam juntos outra vez. Pinóquio, Gepeto, Fígaro e Cléo. Pinóquio estava ansioso para encontrar o meio de sair de dentro da baleia. Eu vim para salvá-lo, disse ele ao pai. Oh, não, meu filho. Eu já tentei de tudo. Até uma jangada eu construí, Gepeto disse. É isso aí, exclamou Pinóquio. Nós pegaremos a jangada, e quando a baleia abrir sua boca... Perca as esperanças, falou Gepeto. A baleia só abre a boca para comer. Tudo entra, mas nada sai. Vamos fazer um bom fogo e cozinhar um pouco de peixe. Fogo! É a solução! Pinóquio gritou. Ele fez um fogo usando barris,
cadeiras e tudo mais que poderia queimar. Nós vamos fazer a baleia espirrar, ele explicou. E eu ainda estava boiando perto da boca da baleia, quando de repente ela espirrou e uma jangada passou zunindo pela minha cabeça. Esperem por mim! Gritei. Pinóquio e Gepeto remaram desesperadamente para se afastar bem longe da baleia. Mas ela ficou furiosa com o fogo e a fumaça e nadou depressa atrás deles. Ela está tentando nos apanhar. Reme depressa, filho! Gritava Gepeto. Foi então que o grande rabo da baleia atingiu a jangada, destruindo-a em pedacinhos. Pinóquio flutuava na superfície e, olhando à volta, chamava: Papai! Perto dali, Gepeto se agarrava num pedaço dos restos da jangada. Ele estava afundando depressa e gritou quase sem voz: Pinóquio, nade para a praia! Salve-se! Mas Pinóquio nadou atrás de Gepeto e o agarrou pelo pescoço antes que ele afundasse nas ondas. Então Pinóquio nadou em direção à praia, rebocando seu pai. Eu peguei carona com as ondas numa garrafa vazia para chegar até a praia. Gepeto já estava lá se recuperando. Fígaro e Cléo tinham sido levados são e salvos para a praia, ao lado dele. Onde estava Pinóquio? Subi numa pedra e chamei seu nome. Gepeto e eu ouvimos ao mesmo tempo. Lá estava Pinóquio, caído sem se mexer entre as pedras, com a cara dentro d'água. Gepeto carregou para casa o corpo sem vida de Pinóquio e o colocou deitado na cama. Durante toda a noite, Gepeto lhe fez companhia ao lado da cama, chorando. Meu menino, meu corajoso menininho, ele suspirava. Enquanto Pinóquio dormia, ele ouviu a voz da fada azul. Se provar que é valente, sincero e generoso, um dia você poderá ser um menino de verdade. Nesse momento, o quarto onde Pinóquio estava deitado se encheu de luz. Acorde, Pinóquio! Acorde! A voz falou. Pinóquio abriu os olhos e se sentou. Papai, por que você está chorando? Perguntou. Porque você está morto, Pinóquio, Gepeto respondeu. Não, eu não estou morto, falou Pinóquio. Sim, você está. Agora deite-se, falou seu pai. Mas, papai, eu estou vivo e, veja, eu sou de verdade. Eu sou um menino de verdade, Pinóquio falou. Você é um menino de verdade, falou Gepeto alegremente. Viva! Viva! Eu gritei. Fígaro agarrou Cléo e a beijou. Gepeto deu corda em todos os relógios e caixas de música da casa, até que eles começassem a tocar. Depois, pegou seu acordeão e tocou até que a casa ficasse cheia de música e de sons de sinos. Bem, acho que está na hora de ir embora. Já do lado de fora da casa, olhei para a estrela dos desejos. Obrigado, falei. Ele mereceu ser um menino de verdade.
A estrela piscou e logo em seguida eu vi que estava usando um distintivo de honra que dizia Consciência Oficial. Eu acredito que todos os nossos sonhos podem se tornar realidade.